Então, na ponta da linha conosco nesta manhã está a Maria Neide Araújo Silva. Ela é assistente social de formação e membro do Conselho Municipal do Idoso de Campo Grande. Recentemente foi homenageada pela Frente Parlamentar Comenda Amigo do Idoso pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. O Estatuto do Idoso, ele só veio confirmar aí algumas atribuições que já existiam na Constituição Federal com referência à responsabilidade dos filhos e os cuidados dos pais. Uma determinação que se tem, né, que os pais ajudam e são responsáveis na criação dos seus filhos. E em contrapartida, os filhos amparam seus pais na velhice. Maria Neide, é um prazer tê-la aqui no programa Tribuna Livre. Isto é cumprido na plenitude? Bom dia. Oi, bom dia. Muito prazer. Um prazer, assim, enorme estar com vocês. Eu que sou fã, assim, diária desse programa. Como eu disse para os meus amigos, essa rádio, esse programa, ele é ouvido no Mato Grosso do Sul inteiro, né? As pessoas gostam muito desse programa. E eu, como ouvinte assídua, né? Sou ouvinte assídua do programa de vocês. Então é um prazer muito grande, é uma alegria, uma responsabilidade estar aqui hoje com vocês falando desse segmento, né? Que é os nossos idosos, né? Que são os nossos idosos do nosso estado, da nossa cidade. Realmente, no estatuto, ele é bem claro. O artigo 3º, ele é claríssimo quando ele diz que é obrigação da família cuidar do idoso, é obrigação dos filhos. Os filhos, eles foram cuidados pelos pais a vida inteira. Eu tenho 58 anos de idade. Até hoje eu sou cuidado pelos meus pais. Mas meus pais hoje, eles precisam mais de mim do que eu deles. Então a gente, nós os filhos, nós temos que ter isso na mente, a responsabilidade de cuidar. Se um dia foi cuidado, é evidente, é mais do que natural. Eu acho que é uma lei natural da vida, do amor, que os filhos cuidem dos seus pais, porque se os filhos não cuidarem dos pais, quem é que vai cuidar? Então existe um ditado que diz, um pai e uma mãe cuida de 10 filhos, e 10 filhos não conseguem cuidar de um pai e de uma mãe. E isso a gente vê muito na nossa realidade. No Conselho Municipal do Idoso, nós temos recebido muitas denúncias, a demanda é muito grande de denúncias com relação à negligência, violência, maus tratos da própria família, dos próprios filhos com relação à pessoa idosa. E isso é uma coisa que nos entristece muito, porque é uma coisa que você jamais imaginaria, né, na sua vida que isso aconteceria. E nós, lá do Conselho do Idoso, temos feito, assim, muitas reuniões, muitas visitas, sabe, orientações para que a gente minimize, né, no mínimo, minimize essa situação da nossa cidade. Quais são Maria Neide, bom dia. Quais são as reclamações mais frequentes que vocês recebem, ou as denúncias mais frequentes que vocês recebem? Olha, as denúncias são realmente de negligência, são idosos abandonados nas suas casas, assim, violência, são filhos que não se preocupam em dar, por exemplo, a alimentação para o pai ou para a mãe. Eles estão abandonados em suas casas, abandonados. Nós fazemos visitas na periferia e o que a gente encontra é estarrecedor. Outra questão que é, assim, bastante denunciada é a questão do filho, ele pega o cartãozinho do pai ou da mãe e faz empréstimo, compra carro, compra moto, e o pai, o pai ou a mãe, quando vai receber o seu salário, não tem mais nada, não tem nada para ele, nem para a alimentação dele. Na maioria das vezes, os vizinhos que contribuem, que ajudam esse idoso a se alimentar, a ter uma vida mais ou menos normal. Porque o próprio filho pega o cartãozinho dele, vai lá no banco, recebe e gasta, sabe? Isso é muito comum, a gente recebe muito isso. Muito essa denúncia. Maria Neide, o Conselho Municipal do Idoso, quer dizer, recebe toda essa demanda, né, de reclamações e tal. Existe lei, né? Existe uma lei, além do estatuto, existe lei para punir o filho, por exemplo, que maltrata o pai?
Então, Sérgio, nós fazemos essa intermediação, vamos dizer assim, porque nós não podemos fazer isso. O conselho, ele não faz. Ele recebe a demanda, ele faz a visita, ele faz o relatório, ele constata aquilo ali e ele caminha para as autoridades competentes. Então, nós temos a Secretaria de Assistência Social, nós temos a Secretaria Municipal de Educação, nós temos a Secretaria de Habitação, que é a EMA, nós temos a Secretaria de Obras, nós temos a Secretaria de Saúde, principalmente. A saúde é nossa muito parceira, porque as notificações de violência batem primeiro na porta da saúde, da Unidade Básica de Saúde, né? E a Assistência Social, que é nossa parceira também, porque quando a gente recebe, constata, são esses órgãos municipais que a gente encaminha para realmente fazer cumprir o Estatuto do Idoso. E normalmente chega lá na promotoria do idoso, que é com a doutora Cristiane. Então a demanda dela é imensa, porque a violência, cada dia que passa, aumenta mais. Essa é a percepção que a gente tem tido no Conselho. Então, hoje, a nossa pauta de reunião do Conselho já tem lá uma pauta: denúncias dos idosos, denúncias. Então, a gente vai assim, sabe? É impressionante como tem aumentado as denúncias. E a gente faz isso, a gente vai, constata ou não, e intermedia para as autoridades competentes, né? Agora, Maria Neide, vocês recebem também aquele idoso que... Você recebe aí também denúncia daquele idoso, aquela idosa, que de repente mora com os filhos, aí ele fala, não, vou colocar meu pai, vou deixar minha mãe num asilo, quero entregar para um asilo, e o idoso, não quero. Ainda existe esse tipo de denúncia aí? Vocês recebem esse tipo de denúncia? Isso é comum? Existe sim. Existe aquele idoso que ele quer ficar no cantinho dele, que o filho, porque o filho, ele precisa trabalhar, a filha, ele precisa trabalhar. Então, o que nós vemos hoje? Existe muito, assim, a necessidade de nós termos um centro-dia para o idoso, um centro de convivência para o idoso. É como se fosse uma creche, né? Que hoje a gente tem para criança e tal. Que esse idoso, essa família, deixaria esse idoso lá nesse período de 8 horas, né? De 7 da manhã às 5 da tarde, enquanto ele está trabalhando. Porque tem filhos que têm amor, que têm carinho, que têm cuidado. Só que ele é impossibilitado, né? Porque ele tem que trabalhar. Porque se ele não trabalhar, como é que vai viver? Mas existe casos, sim, que nós já atendemos, de idosos que estão lá sozinhos na casa, é oferecido para ele a vaga na instituição, né, que nós temos várias instituições aqui que acolhem o idoso, e ele não quer ir. Ele não quer ir, ele não quer sair do cantinho dele. Então, o que a gente sugere nesses casos? Contrata-se um cuidador, contrata-se uma pessoa que é da confiança dessa pessoa idosa, para que ele fique no cantinho dele, sabe? E não sai, porque quando a gente visita uma instituição, e na semana passada eu visitei uma, é muito triste, sabe? Por mais que a instituição faça de tudo para que o idoso tenha, retrate aquele lar dele, aquela casa dele, que a família vai lá visitar, enfim, é difícil para o idoso quer o cantinho dele. Ele quer comer na hora que ele tem vontade. Eu vejo isso pelos meus pais. A gente quer muito, meus pais moram no interior do estado. E a minha mãe é cadeirante, está com 77 anos. Meu pai, 83. Ele que cuida, sabe? Então, o que a gente faz enquanto filhos? Nós vamos lá, nós contratamos uma cuidadora, e quando essa cuidadora não está, nós estamos lá presentes. E aí a gente quer trazer para cá, para que tenha melhor atendimento, melhor cuidado, e eles não querem. Eles se recusam. Meu pai fala assim, se vocês me tirarem da minha casa, vocês vão me levar para o cemitério. Você vai fazer o quê? Você vai trazer na marra? Não tem como. Então a gente faz de tudo para que eles fiquem no cantinho deles e dê esse cuidado a eles lá no cantinho deles, entendeu? Maria Neide. É isso que os filhos têm que pensar, isso que os filhos têm que se programar, porque um dia todos nós ficaremos idosos, né? Todos ficaremos. Então, é isso que a gente assim, pensa, né? A instituição é boa, tem cuidado? Tem, mas o idoso, ele realmente tem a preferência de ficar no cantinho dele, com certeza. Maria Neide, em casos de maus tratos,
né? Se algum vizinho, alguém da família perceber, algum conhecido perceber que aquele idoso está sofrendo maus tratos, seja psicologicamente, fisicamente dá para perceber mais, né? Mas psicologicamente, se perceber isso, porque os pais, um pai, uma mãe, não quer denunciar o filho, né? Muitas vezes vai proteger, mas sofre calado esses maus tratos. Como fazer para denunciar e para proteger esse idoso? Então, Carmen, na própria legislação ela diz, se você está vendo, se você está presenciando e você não faz nada, você é conivente com essa violência. Então, existe o Disque 100, que você vai fazer a denúncia de forma anônima, você não precisa se identificar, né? E aí a única coisa que você tem que fazer, se você souber, é dar o nome do idoso e o endereço, né? A rua e o número da casa, e isso chega nas vias, que normalmente é a Secretaria de Assistência Social, isso vai cair lá, né? E aí o Conselho é parceiro, né, nessas atividades, nesses atendimentos. Mas o principal, e outra, esse telefone Disque 100, você não precisa, você não paga, você vai lá, Disque 100 e você já faz a denúncia. E nós temos também um conselho, né, que você pode ligar, só que aí assim, o conselho ele não tem poder de polícia, vamos dizer assim, nem poder de fiscalizador. Ele vai, ele faz a visita. Se ele constatar ou não, ele faz o relatório e encaminha para as secretarias que são assim, responsáveis por aquilo, né? Então nós temos os CREAs, que também recebem as denúncias, e nos bairros, na periferia, tem os CRAS. Então, se a pessoa quer assim, um atendimento mais rápido, quer uma solução mais rápida para aquela violência, para aquela negligência, dirija-se ao CRAS mais próximo da sua casa, porque quase todos os bairros aqui em Campo Grande tem um CRAS, tem o assistente social, tem o psicólogo, tem o cuidador, né? Essa equipe ela está lá para atender esse idoso, sabe? Então, se você observou qualquer situação diferente, se dirige imediatamente, urgentemente para um CRAS, ou liga para o conselho, são várias opções, ou o Disque 100, né? Então, o idoso, ele tem que ter essa rede de proteção dirigida a ele, efetivada. Isso aí tem que estar, então todos nós estamos atentos. Vocês devem ter ouvido que daqui uns 20 ou 30 anos a nossa população idosa vai ser maior do que os jovens, né? Então nós temos que nos programar, nos planejar para realmente atender essa pessoa idosa que vai precisar muito da gente. E o mais importante, né, que os filhos, mesmo distantes, em outras cidades, eles podem e devem prestar auxílio aí aos pais, auxílio aos idosos, não é? Com certeza, viu? Com certeza precisa, sim. Ele tem como fazer isso, é só ele querer. É só ele querer, que ele consegue fazer sim. Olha, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, aos esclarecimentos, realmente um assunto bastante importante para a população, e mais uma vez, obrigado pela... Aí tem a Carmen ainda aqui, só com um detalhe. Só falar o seguinte, que cuidar de pai e mãe está na Bíblia. Isso mesmo. Em Êxodo 20:12, né? Honra teu pai e tua mãe a fim de que venhas a ter vida longa na terra. Então, honrar pai e mãe é exatamente isso. Você pode discordar do seu pai, da sua mãe em tudo. Tudo. Pode discordar em tudo. Pode não bater opinião, pode, enfim, até não gostar do seu pai e da sua mãe. Pode até não gostar. Agora, honrar é tratar com cuidado, deixar bem amparado. Isso não implica em dinheiro apenas, sabe? Ou só dinheiro. É cuidado, é presença, é conversa, é carinho, é atenção, né? É tudo isso envolvido. É ter realmente o senso de responsabilidade, sabe? De saber que aquela pessoa deu a vida por você, deu a vida para você
e dá a vida por você muitas vezes, né, Maria Neide? Muito obrigada. É verdade, Carmen, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o que eles precisam é de amor e carinho, como nós precisamos na nossa vida, né? Eles trocaram a nossa fralda, eles deram comida na nossa boca, eles cuidaram de nós para que nós estudássemos, para que eles fôssemos alguma coisa na nossa vida. Então isso nós temos que retornar com amor e carinho para eles. Será que havia necessidade de ter um estatuto do idoso? Gente, isso é tão natural na vida. Você foi cuidado, você tem que cuidar, tem que ter amor, tem que ter carinho. É o que eles pedem, é o que eles precisam. E eu falo isso pensando nos meus pais, né, que a gente ama de paixão. É lógico que é isso, Deus, que você falou. Nem tudo a gente concorda, mas preciso concordar? Faça o que eles querem, façam. É a faixa etária, é a idade que mais precisa de atenção. Então vamos junto com eles, vamos junto e seja o que Deus quiser. Mas eu acho assim, de tudo mesmo que fica assim, é o amor, a atenção, o carinho, que é o que eles precisam. Muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de agradecer também. De agradecer demais, estou muito honrada com esse convite, muito feliz mesmo. Inicialmente eu estava muito nervosa, porque eu sou muito fã de vocês, a Carmen, conheço a Carmen há todos os anos, né, Carmen? Obrigada, querida. E sou muito sua fã. Então agradeço muito mesmo e estamos sempre à disposição no conselho para qualquer dúvida, qualquer programação que... Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? Muito necessário. Obrigada, viu? Um abraço para vocês. Obrigada. Obrigado, bom dia. Conversamos aí com a Maria Neide Araújo da Silva, membro aí do Conselho Municipal do Idoso de Campo Grande. E olha o que ela disse, não é? Os filhos pegam lá o cartão do pai, vai lá, saca toda a grana, muito comum, utiliza o nome do pai ou da mãe para fazer financiamento, financiar carro, pegar um dinheirinho emprestado, não paga nada, de repente, a hora que o pai vai lá para buscar a verba que ele, né, depois de muitos anos que trabalhou, aposentado, cadê o dinheiro? Não, todo o dinheiro que você recebe está sendo descontado porque utilizaram o seu nome, fizeram financiamento, pegaram dinheiro emprestado, financiaram o carro. Gente, se você usou o nome do pai e da mãe, pelo menos paga a parcela e deixa o dinheirinho do pai lá tranquilo, da mãe que eles precisam usar. Você, além de tudo, não devolve nenhum dinheiro e mal vai visitar pai e mãe, que é isso? Eu estava conversando outro dia em cartório, né? Cartório de passa documentos, que passa escrituras, enfim. Conversando com uma pessoa que eu conheço, não foi aqui em Campo Grande, foi em São Paulo, falando justamente disso. Quantas e quantas vezes essa pessoa já presenciou um filho ou dois irem com o pai, com a mãe, para passar o imóvel para o nome daquele filho ou daquela filha. Aí eles perguntam, cuidado que eles têm, né? Mas quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 3. Ué, cadê os outros 2? Não vieram. Aí o filho, sabe, fica... Não, mas não precisa. E aí o pessoal do cartório faz justamente esse trabalho de esclarecimento para aquela pessoa de mais idade. Fala, não, precisa ter a concordância de todos os filhos. Ou muitas vezes, quando estão todos os filhos lá, ele pergunta para aquele senhor, para aquela senhora, o senhor tem consciência que o senhor está transferindo isso, que o senhor está fazendo isso, que o senhor está... Não, eu tenho. Muitas vezes eles percebem que não, sabe? Que está sendo ludibriado mesmo. Então, é muito séria essa relação. Tem que tomar muito cuidado. E quem está em volta, quem está no entorno de pessoas de mais idade, fique atento também, acompanhe, né, com carinho, veja como é que esse idoso está sendo tratado.